Então, começando mais uma reunião do Grupo de Estudos Pedro Pomar, orientado nos 3 eixos, né? Estudo do marxismo-leninismo e maoísmo, estudo da realidade brasileira e balanço histórico do movimento comunista nacional e internacional. Hoje a gente vai selar nosso debate sobre marxismo-leninismo e maoísmo, discutir o que é marxismo, e também, posteriormente, discutir o economia política marxista numa reunião separada, então, inclusive, a reunião com o João Carvalho. E depois a gente discutiu o que é leninismo na última semana e agora maoísmo, que no texto está aqui como pensamento Mao Tse-tung. Então, os comunistas chineses eles fizeram uma síntese do marxismo-leninismo, que é o pensamento Mao Tse-tung. Primeiramente, vem aplicando o marxismo-leninismo na realidade chinesa. Segundamente, transformando e desenvolvendo o marxismo-leninismo no novo pensamento. Tem muitas coisas nesse texto, né, muitas citações dizendo sobre não transformar o marxismo num dogma, né, não se apoiar simplesmente nas experiências estrangeiras para poder realizar a revolução no nosso país, mas aplicar o marxismo-leninismo e maoísmo de uma maneira criativa. E aí tem uma breve explanação sobre alguns aspectos enriquecedores do maoísmo para o marxismo-leninismo. A Revolução de Nova Democracia, que é uma revolução liderada pelo proletariado, se organiza também em 3 eixos, que é o Partido Comunista, a Frente Única e o Exército Popular de Libertação Nacional. Essas 2 bases da Revolução, a Frente Única e o Exército Popular, são lideradas pelo Partido Comunista. E essa Frente Única é contraditória, né? Por isso que ela é a nova democracia, né? E no texto explica como a política de unidade através da luta, unidade e luta com a aderência da burguesia nacional à Frente Única, ela se dá, né, com o Partido Comunista buscando a simpatia da burguesia, dos setores mais progressistas e avançados da burguesia nacional, para poder combater a burguesia burocrática compradora e o latifúndio e o imperialismo. E implantar um governo de coalizão, né, com elementos democráticos da nação. A Revolução e a Constituição Socialista, de acordo com o que o presidente Mao Tse-tung postula, que ele fala sobre as contradições no seio do povo e as contradições entre o povo e o inimigo, que são contradições antagônicas, né, no caso, entre o povo e o inimigo. E as contradições no seio do povo, ele formula um método de unidade, crítica à unidade, né? Que a gente tem que a unidade, né, e a própria Frente Única, ela também se baseia na crítica, exatamente no mesmo sentido que está falando também sobre a nova democracia, né? Que não é simplesmente uma união e todo mundo dá a mão e é feliz. É uma união que busca não simplesmente negar as velhas ideias, se essas velhas ideias elas servem à libertação do nosso país, mas superar essas velhas ideias, né? Isso é muito mais avançado do que parece. Fala sobre a prioridade que foi dada na China à agricultura e à indústria leve, o fato da China ser um país semi-feudal e tudo mais, assim como o Brasil. E aí vou fazer umas citações literais do texto, tipo, nessa parte, que fala assim, sobre o presidente Mao. Ele ressaltou que durante a Constituição Socialista devemos lidar apropriadamente com a relação entre a construção econômica e o desenvolvimento da defesa, entre as empresas de larga escala e as pequenas e médias empresas, entre a nacionalidade Han e as minorias nacionais, entre a região costeira e interior, entre as autoridades centrais e locais, e entre a autossuficiência e a aprendizagem com os países estrangeiros, e que também devemos lidar apropriadamente. Essas estratégias e táticas... Não, aí eu já estava entrando no outra parte. Mas, enfim, está falando sobre como no socialismo ainda existem contradições das velhas sociedades e também contradições novas, que surgem com a Constituição Socialista e tal. E problemas da nossa nação e do socialismo como modo de produção que a gente deve lidar. Tem a estratégia tática também, que incluía travar uma guerra prolongada estrategicamente, campanhas e batalhas de decisão rápida, tornando uma inferioridade estratégica uma superioridade
nas campanhas e batalhas e concentrando uma força superior para destruir as forças inimigas uma a uma. É a própria questão da luta de guerrilhas, só que elevado ao novo patamar da guerra popular prolongada. A guerra prolongada ela é muito mais avançada do que simplesmente uma teoria militar. Ela é uma teoria que conjuga todos os elementos, né, do marxismo-leninismo. Economia, o aspecto social, né, e político também. Eu vou até fazer uma breve citação aqui, que está no Citações de Presidente Mao Tse Tung. Deixa eu só achar aqui. Achei. Nossos princípios militares são os seguintes: atacar primeiramente as forças dispersas e isoladas do inimigo, e atacar depois as suas forças concentradas e poderosas. Tomar primeiramente as cidades pequenas e médias, bem como as grandes regiões rurais, e tomar depois as cidades grandes. Ter como objetivo principal o aniquilamento das forças vivas do inimigo, e não a conservação ou tomada de uma cidade ou território. A conservação ou tomada de uma cidade ou território é uma consequência do aniquilamento das forças vivas do inimigo. Frequentemente, uma cidade ou território só pode ser conservada ou tomada, de modo definitivo, depois de ter mudado várias vezes de mãos. Em cada batalha, concentrar uma superioridade absoluta de forças, 2, 3, 4, e em alguns casos, até 5 ou 6 vezes maiores do que a força do inimigo. Cercar totalmente as forças inimigas e esforçar por aniquilá-las por completo, sem dar-lhes uma possibilidade de que algo se escape da rede. Em circunstâncias especiais, utilizar o método de desferir golpes demolidores sobre o inimigo. Isso é, concentrar toda a nossa força para fazer-lhe um ataque frontal e um ataque contra um ou ambos os flancos, a fim de aniquilar-lhe uma parte das tropas e derrotar a outra parte, de tal maneira que o nosso exército possa deslocar rapidamente as suas forças para esmagar outras tropas do inimigo. Esforçar-se por evitar batalhas de desgaste, em que se perde mais do que se ganha, ou em que se ganha tanto quanto se perde. Assim, embora inferiores no todo, numericamente, nós seremos absolutamente superiores na parte, em cada batalha concreta, o que nos assegurará a vitória no plano operacional. Com o andar do tempo, nós conseguiremos uma superioridade no conjunto e aniquilaremos finalmente todas as forças do inimigo. Não travar combate sem que se esteja preparado. Não travar combate que não se esteja seguro de vencer. Fazer todos os esforços para estar bem preparado para cada batalha. Fazer todos os esforços para assegurar a vitória na correlação existente entre as condições do inimigo e as nossas. Pôr plenamente em jogo o nosso estilo de combate, coragem, espírito de sacrifício, desprezo pela fadiga, tenacidade nos combates contínuos, combates sucessivos travados num curto espaço de tempo e sem descanso. Esforçar-se por aniquilar o inimigo enquanto ele está em movimento. Ao mesmo tempo, prestar atenção às táticas de ataque, a posições e captura de pontos fortificados e cidades em mãos do inimigo. Com respeito ao ataque das cidades, tomar resolutamente todos os pontos fortificados e cidades fracamente defendidas pelo inimigo. Tomar no momento oportuno, e sempre que as circunstâncias o permitam, todos os pontos fortificados e cidades moderadamente defendidos pelo inimigo. Com relação aos pontos fortificados e cidades fortemente defendidos pelo inimigo, esperar até que as condições estejam maduras e tomá-los nessa altura. Recompletar as nossas forças com todas as armas e a maior parte dos efetivos capturados ao inimigo. As fontes principais de homens e material para o nosso exército estão na própria frente. E, por último, aproveitar plenamente os intervalos entre duas campanhas para o repouso, instrução e consolidação das nossas tropas. Os períodos de repouso, instrução e consolidação não devem, em princípio, ser muito longos, devendo, tanto quanto possível, evitar que o inimigo ganhe novo fôlego. Tais são os principais métodos que o Exército Popular de Libertação tem empregado para derrotar Chiang Kai-shek. Esses métodos foram forjados pelo Exército Popular de Libertação durante um longo combate contra os inimigos internos e externos, e estão perfeitamente adequados à nossa situação atual. A nossa estratégia e as nossas táticas baseiam-se na guerra popular e nenhum exército oposto ao povo pode utilizá-las. As citações estão na situação atual e as nossas tarefas. E aí, sobre a estratégia, né, e tática, também uma citação literal do texto que eu achei que dá um ponto final também, que essas estratégias e táticas incluíam travar uma guerra prolongada, estrategicamente, campanhas e batalhas de decisão rápida, tornando a inferioridade estratégica uma superioridade nas campanhas e batalhas, concentrando uma força superior para destruir as forças inimigas uma a uma.
que é necessário unir a política à economia e unir a política às habilidades profissionais, falando sobre ser um relacionário profissional, e se tornar um comunista competente. A política é desenvolver uma cultura de massas nacional e científica, deixando uma centena de flores desabrocharem, colhendo através do velho para resplandecer o novo, e fazendo o passado servir o presente e as coisas estrangeiras servirem a China. E a tese de que intelectuais possuem um papel importante a desempenhar na revolução e na construção, que intelectuais devem se identificar com os operários e camponeses e que eles devem adquirir uma visão proletária de mundo através do estudo do marxismo-leninismo, através do estudo da sociedade e do trabalho prático. Também sobre a questão cultural, né? Era isso que eu tinha separado primeiramente para falar. A gente pode, discutir tudo, o maoísmo como um todo, e também discutir nova democracia e construção do socialismo separadamente. Eu até queria iniciar fazendo uma fala que, no que tange a frente única, né? O que Mao pensou como frente única seria uma frente única, revolucionária e anti-japonesa, que era uma frente contra um inimigo imperialista que estava ocupando o seu país. Quando a gente pensa o que é uma frente ampla, o que é uma frente revolucionária, essa frente, a gente tem dois pensadores, ao meu ver, que são principais, que é o Dimitrov e o Mao Zedong. Esses pensadores não pensaram uma frente com setores da burguesia, setores da classe entreguista, como é feito hoje no Brasil. O que é interessante a gente pensar da frente hoje no Brasil é que ela é uma frente contra um candidato específico e por isso ela abre todo esse precedente para se colocar diversas linhas que não são linhas populares dentro da frente única. Sendo que essa frente, lá atrás, ela era uma frente pensada para combater o imperialismo e uma nação durante um período, principalmente um período de conquista, como a gente pode ver contra a Alemanha nazista quando ela estava crescendo e tomando territórios, o Japão que estava tomando territórios na Ásia. Então, pensar a frente ampla e uma crítica a essa frente ampla não, mas pensar a frente única, essa crítica à frente única, a gente nunca pode desmerecer pensando no sentido do que os revolucionários lá atrás fizeram, que nem está crescendo, uma suposta crítica ao Dimitrov e até ao Mao Zedong, no sentido de que eles foram eles se aliaram com a burguesia, eles se aliaram com inimigos do povo para fazer uma frente, sendo que não. A frente era uma frente de pequenos produtores, a pequena burguesia e classes nacionalistas, revolucionárias, que não era uma frente que compunha o partido de vanguarda, mas uma frente que compunha uma resistência e uma libertação nacional. A frente ela se dá como uma libertação nacional e não contra um único candidato. Eu acho muito interessante a gente pensar no sentido de frente por causa do que a gente vive hoje na América Latina e uma frente contra a ocupação americana e a ocupação imperialista que a gente tem acontecendo cada vez mais na América Latina. Essa foi a fala inicial e eu encerro aqui. Só para dar uma complementada antes do Nathan falar, essa posição ela é bizonha, não só a posição de defender frente ampla, eleitoral, com Rodrigo Maia e tudo mais, mas tentando falar que isso é a reativação da frente única e tudo mais, anti-imperialista, que isso seria bizonho, colocar, elementos antinacionais dentro da frente única e você vai combater o que exatamente? Mas só que as pessoas elas fazem muitas análises. Eu já até falei isso na reunião passada. Sem pensar sobre o desdobramento dessa análise. Então, se a frente única era errada, por que ela foi vitoriosa? Tá? Se a frente única simplesmente era errada, como que ela conseguiu derrotar o Japão? Ou, como que os países do leste europeu derrotaram a Alemanha nazista? Sabe? Isso foi um grande feito. E como que os povos do mundo derrotaram o nazismo em cada país? Sabe? A Coreia hoje é fruto de uma frente única do povo coreano e tal, com vários partidos democráticos, vários partidos que não eram marxistas-leninistas, inclusive o próprio Partido do Trabalho da Coreia. É uma união de 3 partidos, o Partido Comunista mais 2 partidos que eram democráticos. E como que as pessoas conseguem falar que a Coreia é socialista, mas a frente única está errada? Isso não faz nenhum sentido.
Era só isso que eu ia falar. Eu gostaria de fazer alguns apontamentos gerais sobre o texto e sobre a importância desse estudo, e depois eu volto para comentar sobre o ponto da frente única, que vocês já abriram a discussão sobre esse ponto. Aí a gente dá sequência depois também sobre os outros pontos que vão vir ao longo do texto. Esse texto aqui ele foi completamente importante para a gente poder selar o nosso estudo, né, acerca do marxismo, leninismo, maoísmo, e entender de fato as contribuições, os aportes de Mao e como que ele somou de fato como um salto qualitativo no marxismo-leninismo, e como que suas sínteses ele fez com que as suas análises correspondesse com a realidade objetiva e transformasse de fato as suas apreensões na ideologia que iria guiar o povo chinês para sua própria libertação e, enfim, ser um grande expoente da revolução anticolonial e também servindo também de farol para a libertação para vários outros povos oprimidos ao redor do mundo. E é interessante a gente comentar sobre a importância, porque muita gente acaba debatendo a grande contribuição de Mao foi porque ele foi um teórico fundamental para a Revolução Chinesa. Mas, na realidade, não é isso. Na realidade, isso é uma simplificação vulgar sobre a grande contribuição que o presidente Mao ele deu ao marxismo como um todo. Quando as pessoas elas diminuem a participação do Mao e, de fato, todas essas contribuições que ele deu ao marxismo apenas ser alocado para a realidade chinesa, eles acabam ofuscando completamente todas essas questões que vão ser debatidas aqui nesse texto, tanto sobre a formulação da Frente Única, que vocês já começaram a debater, também sobre as suas formulações na luta ideológica no partido, suas formulações acerca da teoria militar, da guerra popular prolongada, suas formulações acerca do combate ao revisionismo, e, enfim, o trabalho com as massas, o desenvolvimento da linha de massas, a sua apreensão sobre a formação econômica de países semicoloniais, como que se dá a luta de classes nesses países, como que a questão central, a contradição principal, né, na luta de libertação é justamente contra o imperialismo, como que ele organiza a vanguarda proletária, ainda mais uma vanguarda proletária que era quantitativamente baixa em relação ao grande campesinato, que era, enfim, a grande maioria, né, da composição das classes oprimidas no país, e como que se dão todas essas estratégias para esse contexto. Então, é sempre importante a gente estar debatendo sobre essas questões que foram elucidadas nesse 11º Comitê Central do Partido Comunista da China, que foi apresentado aqui na revista Nova Cultura, para a gente entender, de fato, as grandes contribuições do Mao. O Mao, de fato, é óbvio, acaba sendo até uma questão vulgar mesmo, porque é óbvio que ele foi um revolucionário importante para a Revolução da China. Mas não é só isso. Não é por isso que apenas por isso que a gente reivindica os seus aportes e as suas contribuições. E a partir daí eu queria comentar sobre algumas categorias para a gente estar elucidando os nossos debates, principalmente da formação das nossas classes. Durante essa semana foi suscitado um debate na internet sobre a não aplicabilidade dos aportes de Mao para a realidade brasileira, e fazendo meio que um ataque, falando com que os comunistas revolucionários brasileiros eles são dogmáticos ao ponto de transplantar uma realidade que não é nossa ao Brasil, ao passo que a gente está fazendo uma análise sobre a nossa formação econômica, sobre a nossa formação histórica e como se dá o contexto da Revolução Brasileira, também centrada nessa luta anti-imperialista, né? E é importante a gente debater sobre essa abordagem que está sendo feita. Bom,
Mao Tse-tung, ele vai desenvolver todas essas teorias dele, de fato, acerca de uma síntese pelos postulados do marxismo-leninismo. Então, quando Mao ele vai abordar sobre a questão anticolonial, quando ele vai abordar sobre a questão de libertação nacional, sobre a luta anti-imperialista, não é nada diferente do que foi desenvolvido pelos grandes pilares do marxismo, não é nada diferente do que foi postulado na Terceira Internacional, não é nada diferente do que o Lenin desenvolveu no curso da própria Revolução Russa, quando ele se deparou com as contradições que eram centrais, né, na manutenção da Revolução Russa. Ele se deparou que esse debate, que era bastante centrado no marxismo ocidental, acerca da contradição principal entre proletariado e burguesia, ela não era uma questão que era determinante para ser realizada uma análise em um país que sofre influência direta do imperialismo, um país que ele sofre ameaças de invasão colonial, como a Rússia ela estava sofrendo, como de fato a União Soviética estava sendo ameaçada também a partir dos anos 30 pelo próprio colonialismo empreendido pelo Terceiro Reich, e da mesma forma que o Japão também estava tentando empreender o seu hegemonismo colonial na China. Então, quando o Mao ele vai desenvolver essa síntese, ele vai extrair tudo que já é desenvolvido também no próprio marxismo-leninismo. Então, ele não está criando nada novo e não está falando nada que é restrito à realidade da China, como se a China fosse um país completamente deslocado de qualquer outra realidade. Se a gente for analisar a própria Revolução Russa, a gente vai ver que muitas das características que o Mao está abordando sobre a questão anti-imperialista também foram abordadas e desenvolvidas na Rússia. E nem por isso ninguém fala que citar Lenin é ser dogmático. Ninguém fala que citar Lenin em uma perspectiva que é completamente cabível na realidade brasileira é ser dogmático. Então é importante a gente falar sobre isso. Por que essa banalização ao analisar o pensamento Mao Tse-tung, ao analisar o maoísmo e analisar de fato quais foram as contribuições dos aportes de Mao? Porque ele não está justamente analisando sobre a Revolução Chinesa. E quando a gente vai analisar sobre o nosso processo da Revolução Brasileira, a gente vai ver que ao longo do curso do movimento proletário, ao longo do século XX, foram feitos inúmeros equívocos, inúmeros desvios de direita, inúmeros desvios esquerdistas também, desvios esses que trilharam para a cisão do Partido Comunista do Brasil, e que, de fato, tenha imperado, de certa forma, em algumas organizações que daí foram desenvolvidas, né, a partir dessa cisão, o próprio reformismo. Então, é importante a gente sempre estar debatendo sobre essas questões com o maior rigor possível, a gente apontar também, ao longo da nossa discussão, sobre esse debate que foi realizado não só por Mao Tse-tung, mas quando a gente vai analisar a realidade brasileira, a gente vê os aportes de Mariátegui, a gente vê os aportes de Nelson Werneck Sodré sobre a formação das nossas classes, a gente vai ver que na nossa formação econômica existem resquícios de elementos pré-capitalistas que impedem o desenvolvimento das nossas forças produtivas. A gente vai ver que, ao longo de todo o nosso processo histórico, a presença do estrangeiro dominando e subjugando o nosso povo e também tornando as classes dominantes do Brasil como títere, ela foi completamente marcante e é algo que é completamente aplicável na nossa realidade de hoje em dia. Então, a gente entender isso justamente volta também para um dos focos que vocês estavam falando do início do debate, que foi uma das grandes contribuições de Mao acerca da Frente Única. Porque, ao passo que a gente não consegue compreender a nossa formação econômica, ao passo que a gente não consegue compreender a nossa história, ao passo que a gente não consegue prover análises concretas sobre a realidade brasileira, como que a gente vai trilhar um movimento vanguardista para unir as classes progressistas e revolucionárias em torno de uma efetiva libertação nacional? Ora,
quando fazem esse tipo de apontamento, é basicamente negligenciar que o Brasil é um país dominado pelo imperialismo, é negligenciar todas as mazelas que o nosso povo sofre pelo latifúndio, é negar completamente o papel determinante que as teses revisionistas e que essas concepções equivocadas tiveram ao longo da nossa história e relegar, de fato, o papel dos comunistas a serem meros pedantes. Coisa que a gente está sempre debatendo e tentando desenvolver na nossa linha ideológica, na nossa linha política, para, de fato, como postulava Mao, a gente está fazendo um trabalho do povo para o povo. Então, por enquanto, eu encerro minha fala, depois a gente pode elaborar sobre as outras questões. Pode falar. Eu diria que não é só uma negação do marxismo-leninismo ignorar, achando dogmático a semelhança, mas é uma negação do próprio marxismo em si, em não reconhecer o movimento da própria população brasileira que busca essa similaridade na China, que tem um contexto muito mais parecido com o Brasil do que a gente tem, por exemplo, com a União Soviética. Então é completamente cabível a gente ver e pegar a perspectiva de Mao como ele lidou com o processo de formação dele, como ele lidou com o processo da guerrilha chinesa e tentar encaixar na nossa realidade e adaptar isso à nossa realidade. É uma negação completa do marxismo, negar um movimento orgânico dentro do território brasileiro, da nação brasileira, a fim de uma hegemonia teórica que não existe. Então, quando se tem um porta-voz de uma ideologia negando, querendo ou não, intencionalmente ou não, um dos aspectos principais dessa ideologia, que é o marxismo, que é o povo se revoltando organicamente, se organizando organicamente, tem um comprimento essencial ali, cara. Então, faz muito sentido. Eu perdi minha fala, calma aí, deve ter pensado na fala. Faz muito mais sentido querer abraçar isso dentro de uma perspectiva comunista, mesmo que não seja maoísta, do que completamente negar isso, taxar de dogmático, porque não faz parte do que a direção X ou Y diz, sabe? E eu encerro a minha fala. O que eu queria colocar até sobre o que o Natan estava falando você colocar que hoje, na era em que nós vivemos, no nosso atual tempo, não podemos ter contribuições de Mao como universais, apenas o leninismo, eu retorno a uma frase que tem no início do livro sobre os fundamentos do leninismo, escrito por Stalin, que ele diz: o leninismo é o marxismo da era das revoluções proletárias e do imperialismo. O maoísmo, ele é o marxismo da era das semicolônias, do capitalismo burocrático e da dominação latifundiária. A gente não está querendo trazer... porque, assim, muito se entende que o maoísmo, ele para em Mao, né? Ele é como se a gente pegasse, endeusasse o Mao e trouxesse ele para a realidade brasileira, quando, na verdade, essas pessoas apagam que os nossos maiores pensadores do maoísmo, a gente tem, dentre eles, Mariátegui, e a tese de semifeudalidade, sempre importante colocar, não é uma tese criada por maoístas. Quando o maoísmo ele foi sintetizado por Presidente Gonzalo na Guerra Popular Peruana, ele traz uma tese, que é a tese de semifeudalidade, que é a tese que já era colocada por Carlos Mariátegui. A gente colocar que a gente quer trazer a realidade chinesa e dos escritos de Mao para o Brasil é uma desinformação pura. Porque quando a gente estuda o maoísmo, a gente compreende, por exemplo, que os maiores pensadores do maoísmo e os maiores aportes teóricos para os maoístas no Brasil são Mariátegui, Gonzalo, Sodré, Grabois, Pomar, de certa forma Amazonas. A gente apagar todos esses revolucionários e dizer que a gente quer pegar o pensamento
de fora e trazer para cá é exatamente o que é feito por essas pessoas quando leem Lenin de uma maneira que fazem um endeusamento dos livros e justificam as suas posições errôneas de ocupação do parlamento com base em escritos de Lenin lidos de maneira dogmática e até distorcidas para trazer para a realidade brasileira, que é um parlamento hoje, que é um parlamento ocupado e servo da burguesia burocrática que a gente respeita. E outra coisa, respeita não, que o Brasil, né, os seus líderes servem. E se a gente pegar e trazer de uma maneira mais concreta para a realidade brasileira, a gente pensar a realidade do campo, a gente não consegue fazer uma revolução sem ter como base as realidades concretas e materiais de cada país. O fundamental de uma revolução é você pensar a realidade daquele país. E para pensar a realidade brasileira, você deve compreender e entender que o trabalhador do campo e das periferias do Brasil são trabalhadores que não servem ao regime de exploração capitalista. Quando a gente entende o regime de exploração capitalista, a gente entende uma relação de assalariado, de proletário, e tem pessoas no campo trabalhando em regimes pré-capitalistas, regimes de semi-feudalidade, como por arrendamento de terra, trabalhadores que trabalham através de dívidas para tentar bater a dívida com o cara que é com o latifundiário que é dono daquela terra. E você tentar pegar uma tese russa, ou que não é a tese de Lenin, porque Lenin nunca disse que a semi-feudalidade é uma mentira, como esses oportunistas colocam. Mas você querer trazer tudo que Lenin escreveu de maneira dogmática para o Brasil é exatamente fazer o que a gente é acusado de fazer. E aí eu encerro a minha fala. Então, eu gostaria de acrescentar a fala dos companheiros que, além de Mao, como o Gabriel tinha falado, né, que Lenin viveu na era da Revolução Proletária e do imperialismo, e Mao viveu na era do capitalismo burocrático e etc., Mao viveu e sintetizou o pensamento da época das revoluções de nova democracia. Muitas vezes a gente esquece. Quando eu estava estudando o texto hoje, eu lembrei de uma aula de Direito Internacional Público da faculdade, que a professora, que a gente estava falando sobre os países que compõem o Conselho de Segurança da ONU, que é os Estados Unidos, a Rússia, a França, a Alemanha, o Japão e a China, né? Eu acho que são esses três, eu não tenho certeza. Mas, enfim, a questão era sobre a China nesse Conselho de Segurança da ONU. E a professora, ela citou que todos os outros países, com exceção da China, são os países que foram... que saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Mas a China saiu vitoriosa da Segunda Guerra Mundial. A gente esquece muitas vezes disso, e isso é fundamental para a gente entender a Revolução Chinesa, o que foi o fronte de luta contra o fascismo na China, a revolução, as guerrilhas anti-japonesas e tudo mais, justamente para entender que o pensamento de Mao, o maoísmo, ele além de tudo que os companheiros citaram, é o marxismo da época das revoluções de nova democracia contra o fascismo. Ele é o marxismo da época... ele é o marxismo da época das revoluções de nova democracia de libertação nacional. E isso que a análise de Mao sobre esse período, sobre a luta, sobre a frente única nessa época, ela foi tão fundamental, mas tão fundamental, que a gente consegue ver o reflexo dela através do tempo, muito depois da República da China já ter se consolidado enquanto república socialista, as revoluções africanas, as revoluções na América Latina e as revoluções no restante da Ásia, que seguiram essas orientações. O maoísmo é o marxismo das revoluções do Terceiro Mundo. Isso é claro no pensamento de Mao.
E eu encerro minha fala por aqui. Eu ia falar mais alguns pontos sobre como o maoísmo influenciou até mesmo a nossa própria revolução, a história da revolução no Brasil, que teve o seu fim trágico com a chacina da Lapa, né? Mas a gente vai ter outras reuniões para fazer essa digressão sobre isso com mais tranquilidade, mais cuidado com o tema. Mas a inserção do maoísmo para as revoluções de libertação nacional que se sucederam, que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial no leste europeu e na Ásia, e também se sucederam anos depois no resto do terceiro mundo. Eu encerro minha fala. Eu gostaria de fazer um adendo aqui. Desculpa, Nathan, se for alguma coisa urgente, você pode falar. Eu queria só fazer um comentário sobre o que o Henrique falou, só para seguir na linha dele, aí eu passo para você rapidinho, aí depois eu termino de falar. Era justamente nesse sentido de apontar não só a China como vitoriosa, né, como um dos grandes países vitoriosos da Segunda Guerra, mas também um dos países que foram um dos primeiros países atacados no grande empreendimento colonial do Japão nazifascista e da própria Alemanha nazifascista. O Losurdo ele vai trazer aqui no livro Marxismo Ocidental uma citação do Stalin muito importante sobre essa situação, que a China já em 1937 ela já estava inserida no contexto da Segunda Guerra Mundial. É porque a gente analisa no Ocidente como se a guerra tivesse sido dada apenas na Europa. Mas a grande realidade é que a Indochina, a China, muitos países que eram dominados pelo imperialismo japonês já estavam numa situação que estava muito longe de ser uma situação de paz. Bem antes de eclodir a parte que é estudada pelo Ocidente de forma bem fantasiosa e romantizada em prol das potências imperialistas ocidentais também, né? E nesse sentido, o Losurdo ele vai trazer uma citação do Stalin que ele aponta o seguinte: já faz 2 anos que a nova guerra imperialista eclodiu num território imenso que vai de Xangai a Gibraltar e envolve mais de 500 milhões de homens. O mapa da Europa, da África e da Ásia está sendo modificado por meios violentos. Então, o próprio Stalin ele apontava sobre os empreendimentos colonialistas do Terceiro Reich, do Império Japonês, enfim, também apontava o germe da Segunda Guerra Mundial também como uma guerra interimperialista pelo domínio do mundo, e, de fato, os povos do Terceiro Mundo eles já estavam encarniçados nessa luta de classes ferrenha. E, de fato, muitos desses povos estavam também conduzindo as suas lutas de libertação nacional. A luta antifascista ela se convergiu também com a luta de libertação nacional, em muitos dos casos. E, principalmente deles, foi a China. Essa foi a grande contribuição também da sistemática feita por Mao. E o Losurdo ele depois vai apontar. Do ponto de vista da China, dificilmente podia ser considerado um período de paz aquele que comportara em 1937 o estupro de Nanquim por parte do imperialismo japonês, com um massacre de 200 mil a 300 mil pessoas. E é importante a gente ver também a forma com que o Losurdo aborda a negligência dos teóricos de matiz trotskista acerca da questão colonial. E justamente a gente abordar a grande contribuição do Mao acerca da libertação nacional, acerca da revolução anticolonial, acerca da revolução de nova democracia, sem pensar sobre a realidade brasileira, sem pensar sobre a libertação dos povos da Ásia, da África e das nossas Américas. Aí eu passo agora para o Marconi, depois eu concluo minha fala. Então, o que eu queria apontar, levando em consideração aqui o que foi falado, o que já foi dito, é o seguinte: é que o abandono do maoísmo, ou a condenação do maoísmo a uma posição de subalternidade frente às grandes análises, né, que uns e outros vêm fazendo,
ele nada mais do que representa o abandono do marxismo enquanto ciência do proletariado como um todo. Porque a partir do momento em que você desconsidera ou diminui, coloca em subalternidade um desenvolvimento científico da ciência do povo, pois é isso que é o marxismo sobretudo, e não um jargão acadêmico, né? A partir do momento em que você abandona isso, você está abandonando o caráter científico do marxismo, o caráter de desenvolvimento, né? O caráter de um desenvolvimento seguido dessa ciência. Então, a partir do momento em que você tem as pessoas tentando menorizar a contribuição de Mao e dos maoístas, que, como já foi dito, não é apenas o pensamento de Mao e não é apenas o pensamento vindo da China, né? Nós não estamos importando revolução, e sim fazendo um processo dialético de conhecimento e um processo dialético de prática a partir dos desenvolvimentos revolucionários ocorridos no século XX e que continuam a ocorrer agora no século XXI, como podemos ver nas Filipinas, como podemos ver na Índia, podemos ver no Nepal, né? A partir do momento em que você abandona isso, você está abandonando a ciência do marxismo. E aí o que você cai é uma coisa muito pior, né? Aquilo no que você cai não é nem uma concepção errônea do marxismo em si. O que você cai é numa concepção vertentista do marxismo. Porque as pessoas tratam marxismo-leninismo e marxismo-leninismo-maoísmo como se fossem vertentes. E isso é de uma estupidez, isso é de uma falta de compreensão do que é uma ciência que é incrível, do que é uma ciência do povo, porque nós não estamos falando de pós-modernismo aqui. Nós não estamos falando aqui de pensamento acadêmico. Nós estamos falando de uma coisa, de um âmbito da ciência que é do povo. Nós estamos falando de uma coisa que sempre serve o povo. Então não existe vertente. Ou serve o povo ou não serve. Se não serve o povo, então elimine de sua concepção, elimine de seu partido, pois não serve a nada ao seu partido, porque o seu partido tem que encontrar sua verificação na pertinência que a sua teoria e que a sua prática tem ao povo. E é por isso que não falamos de vertentes, falamos de desenvolvimentos científicos do marxismo. Se o marxismo-leninismo, na época do imperialismo, servia como um desenvolvimento, e foi um desenvolvimento gigantesco, o marxismo-leninismo-maoísmo também. Então, o abandono disso, a menorização disso é ridícula. Pode falar, Nath. O que eu queria até colocar sobre a fala do camarada no sentido de que quando a gente vai analisar o que é uma ciência ela não tem vertentes e você não chega no darwinismo, no processo de evolução e chega lá e fala, não, mas eu tenho tal vertente dentro do processo da teoria da evolução. Não, você não tem, porque não é uma série de vertentes. Então, quando a gente lida com o pensamento da vanguarda revolucionária do povo, não há possibilidade de existir 500 vanguardas do povo, 500 pensamentos proletários, porque senão não seria algo científico.
O que a gente deve compreender é que existem correntes, mas correntes estão erradas. A vanguarda do povo, ela é necessariamente o pensamento que move a revolução proletária. Quando a gente olha a Revolução Filipina, quando a gente olha a Revolução Indiana, quando a gente olha a Revolução no Nepal, são revoluções maoístas. E não há luta contra os fatos. Então, a vanguarda e o pensamento revolucionário atual, naturalmente, é o pensamento que conduz processos revolucionários. O pensamento revolucionário da vanguarda do povo atual é o processo maoísta, o pensamento maoísta. Você não pode criar uma vertente dentro de um pensamento e chegar e falar, não, mas a minha vertente é essa. Qual é a revolução que a sua vertente move? Nenhuma. Qual o processo de emancipação que a sua vertente move? Nenhuma. Então, a sua vertente não é uma vertente revolucionária. Enfim, não há debate. Não se debate contra o que é fato, senão você vai contra o materialismo de Marx. Quando Marx desenvolve o materialismo e o seu pensamento é brigando com socialistas utópicos também que ele desenvolve nesse processo. Então, os socialistas utópicos se propõem a um pensamento de crítica ao capitalismo, mas não a uma superação do capitalismo. Qual é a diferença de você ser um socialista utópico do século XIX para ser, em 2020, um socialista que pensa que a sua linha de raciocínio é a linha da vanguarda, porém não consegue conduzir nenhuma revolução em nenhum lugar do mundo? Não tem nenhum tipo de sentido e nenhuma ligação com a materialidade. Não tem possibilidade de você ter mais de um pensamento revolucionário como a vanguarda do povo. Isso não existe. Isso é impossível. Tanto que na Revolução Russa, qual o pensamento que conduziu a Revolução? Foi o pensamento do marxismo-leninismo. Qual que tentou trair o marxismo-leninismo? Foi o trotskismo. Por quê? Porque dentro do trotskismo tem um pensamento de vertentes e correntes, porém esse pensamento se mostra um processo não revolucionário quando o mesmo, vendo que as suas vertentes não conseguem um êxito, tentam atacar uma revolução concreta que foi a Revolução Russa. Aqui eu encerro a minha fala. Eu gostaria de pontuar, porque foram duas participações brilhantes aí dos camaradas, tanto do Marconi quanto do Gabriel, e justamente nessa esteira e trazendo também a grande contribuição de Mao justamente sobre a teoria do conhecimento. Então, a gente abordar sobre método, abordar sobre a dialética materialista, sobre o materialismo histórico, a gente precisa pontuar também a grande contribuição das sínteses de Mao. Mao ele vai apontar no texto sobre a prática que a prática é o critério da verdade. E justamente a prática é o critério da verdade pela conformidade das ideias estarem vinculadas à realidade objetiva. Então, a partir do momento que a gente extrai do material, do objetivo, as apreensões, e a partir do desenvolvimento dessas apreensões na nossa formulação lógica, a gente consegue ter mais concretude em definir a realidade concreta. E, enfim, ter uma análise mais essencial, mais substancial sobre os fenômenos, então a gente consegue fazer com que essa realidade objetiva ela seja transformada a partir justamente desse processo dialético da nossa interação com a natureza, da nossa interação com os fenômenos. E esse foi um brilhante aporte de Mao a respeito do materialismo dialético e aplicando na própria luta de classes, aplicando também na questão sobre a contradição principal e a contradição secundária, entender como que se dá a dialética entre as contradições no curso da luta de classes e entender de fato como que vão ser as ações guiadas pelo partido mediante essa própria análise da realidade objetiva. Então, o Mao ele sempre combateu o subjetivismo. Ele sempre combateu as análises equivocadas, unilaterais, que não compreendiam como um todo os fenômenos da realidade concreta, da luta de classes, da natureza, da sociedade,
E a partir daí, ele fez todas as suas sínteses de modo a desenvolver uma teoria substancial para ser vanguardista. E é justamente nesse ponto que os camaradas estão trazendo que é importante a gente destacar. Ou existe uma teoria revolucionária ou não existe. Não existe teoria revolucionária divertente no marxismo. O marxismo ele é um só. Hoje ele se apresenta como marxismo, leninismo, maoísmo, mediante as condições da realidade objetiva concreta. Não porque a gente escolhe um identitarismo em achar legal falar que somos maoístas e tal, não porque a gente reivindica Lenin, porque a gente curte o Lenin, não. Porque a partir da demonstração da prática social, as teses corroboraram com as justezas dessa realidade objetiva. Então, é a partir daí que a gente tem que centrar nossas análises. E partindo desse pressuposto, a gente deve desenvolver as nossas análises acerca da realidade brasileira, compreender de fato como que são as composições da nossa sociedade e, a partir dessa síntese, dessa realidade objetiva, a gente poder transformar essa realidade. E por isso que o maoísmo ele nos dá várias ferramentas fundamentais para servir como vanguarda do povo, e não meramente propagar um socialismo utópico em pleno século XXI, como os camaradas bem apontaram. Posso fazer só um complemento? Ele diz até, que como uma regra, o conhecimento correto pode ser adquirido e desenvolvido apenas após muitas repetições do processo. Então, essa negação das experiências socialistas, marxistas, leninistas, e também a negação das experiências socialistas chinesas é a própria negação do processo, do método científico mesmo, porque houveram muitas repetições dos processos. Então, e também essa questão de a gente achar legal defender esse tipo de pensamento, pelo contrário, isso é meio que suicida, né? Porque a hegemonia do pensamento é defender a não violência, o debate, a questão da empatia, todas essas questões e ir contra todas essas experiências no Oriente e da Revolução Russa também. Então, só isso que eu queria complementar. Eu queria iniciar o debate para mim, um dos maiores aportes que o presidente Mao deixou, um dos maiores legados que ele deixou, que para mim é a questão militar popular, que principalmente esse dado pela Guerra Popular Prolongada, que é uma teoria militar pensada pelo e para o proletário, algo que até então não era tão comum. Lenin não tinha até então uma teoria militar tão desenvolvida quanto era a questão da Guerra Popular Prolongada, que foi desenvolvida por Mao Zedong. Quando a gente analisa o que é a Guerra Popular Prolongada, muito se diz no Brasil, em setores mais academicistas, de que isso é a gente querendo importar uma tese chinesa para o Brasil. Pois bem, quando a gente analisa o que é a Guerra Popular Prolongada, a gente vai ter os grandes centros urbanos sendo cercados pelos campos, para que, eles sejam isolados naquele ambiente, e 2, também impede a chegada de armas, suprimentos, etc., para aquele grupo cujo está tendo a guerra contra. Quando a gente olha a realidade brasileira, a gente percebe que diversos grupos estão pensando a Guerra Popular Prolongada de uma forma de colocá-la na realidade brasileira. Por exemplo, quando a gente pega a Guerra Popular Prolongada, a gente analisa que é uma teoria militar, e teorias militares, não necessariamente, a gente tem que importá-la da mesma forma que ela foi feita. E em nenhum momento a gente se propõe a fazer isso. Inclusive, se tem grupos maoístas, como na Turquia, que desenvolvem a Guerra Popular Prolongada próximo dos grandes centros, mas cercando estes grandes centros através da periferia. Então, você dizer que a Guerra Popular Prolongada é importar uma estratégia de guerra para o Brasil
e que não se configura aqui na nossa realidade porque busca cercar o campo pela cidade, e isso seria impossível, a gente tem que levar alguns fatores em consideração que, por exemplo, no campo, no Brasil, é onde a gente tem a maior possibilidade, a maior quantidade de terras para fazer a expropriação. E o nosso país, sendo um país latifundiário, uma das principais formas da gente atacar a nossa burguesia é expropriando as suas terras. Porém, isso não invalida que a gente tenha táticas e estratégias que se dão pelas periferias dos grandes centros urbanos, cercando esses centros. Como, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem diversos bairros nobres cercados por periferias, que a gente pode sim pensar estratégias a partir dessa configuração geográfica que a gente tem no nosso país. A gente pensar que uma teoria militar é inválida em algum país é de uma preguiça, mas de uma preguiça que chega a dar vergonha da pessoa. Porque, assim, se a teoria militar ela se coloca enquanto uma formulação tática, que é essa estratégia de cercar os grandes centros através das periferias ou dos centros rurais, como que a gente vai pensar que isso não pode se adaptar ao Brasil e à nossa realidade? A gente tem países que cercam os grandes centros urbanos, como a Turquia, através das periferias, e a gente tem nas Filipinas que cercam através do campo. Isso são formas de aplicar uma teoria militar para outro país que não seja a China e está tendo um êxito incrível. Por exemplo, eles já têm bases em, se eu não me engano, 72 cidades nas Filipinas e tem um corredor vermelho na Índia que não para de crescer. E tudo com base na aplicabilidade da Guerra Popular Prolongada. Se a gente pensar que no Brasil a gente vai conseguir ter uma insurreição armada nos moldes soviéticos, a gente vai pensar em que estratégia a gente vai fazer isso. A gente vai ter uma insurreição nos grandes centros urbanos. Essas pessoas não estão pensando que os grandes centros urbanos é onde tem o maior aparato militar para a repressão dessas guerrilhas. A gente nunca consegue fazer uma guerrilha vindo de um foco onde aquele foco, aquele local, é um dos principais centros militares. Como, por exemplo, você vai fazer uma guerrilha nos Estados Unidos, você não vai fazer uma guerrilha, ou você não vai fazer uma insurreição partindo, por exemplo, de Washington. E quando a gente vai pensar na realidade brasileira, sem a Guerra Popular Prolongada, no quesito insurreição, como que a gente vai fazer uma insurreição nos grandes centros? Isso é uma estratégia militar importada, russa, que deu certo para sua época, mas para a realidade brasileira não é uma teoria militar factível. Outra coisa que eu queria acrescentar é que muitos desses críticos se utilizam do Araguaia para falar que a Guerra Popular Prolongada no Brasil ela é falha. Mas muitos desses críticos não pontuam que o camarada Pedro Pomar foi morto enquanto ele fazia uma autocrítica do processo do Araguaia. Inclusive, o rochaísta do grupo, entre aspas, rochaísta, mas que era um admirador do Rocha, que foi o João Amazonas, foi um dos mais românticos com a Guerra Popular Prolongada no quesito do Araguaia. O João Amazonas romantizava o Araguaia, enquanto o maoísta Pedro Pomar pensava em táticas para a reformulação desta guerra, porque a Guerra Popular Prolongada ela é uma guerra que a gente tem avanços e retrocessos, porém todo local que a gente avança, todo local que a gente conquista, a gente faz com que aquele local seja edificado o poder popular daquela cidade. Então você pensar a Guerra Popular Prolongada no Brasil, hoje, deve ser, ao meu ver, o principal foco de um militante comunista, porque hoje a ciência militar ela precisa ser apropriada pelo nosso povo e ela está muito distante do nosso povo. E somente com a ciência militar se faz revolução. Então, a minha fala é no sentido de pensar a Guerra Popular Prolongada para a realidade brasileira e mostrar que isso, de falar que a gente importa, ou de que a Guerra Popular Prolongada é um processo mecânico, é um profundo desconhecimento, inclusive não só da Guerra Popular Prolongada, mas de teoria militar. E aqui eu encerro a minha fala. Eu ia só complementar o debate que estava sendo feito sobre questões e categorias que a gente utiliza para analisar a sociedade brasileira. São renegados pelos supostos comunistas habitantes dos partidos comunistas aí da ordem, dizendo que a gente já trouxe aqui no grupo de estudos uma vez, quando a gente discutiu sem inferioridade, a gente vai discutir novamente, um texto do Prestes, em 1946, que ele discute na Assembleia Constituinte
sobre a questão da semifeudalidade, defendendo que o Brasil é semifeudal, para poder dizer que é necessário que o Brasil faça uma reforma agrária e na época dele, né, era necessário que existisse na Constituição pelo menos alguma citação em relação à reforma agrária. Sabe? Então essa questão de que o Brasil é um país capitalista desenvolvido e o mercado é completamente desenvolvido é exatamente a questão, essa colocação é exatamente a colocação de negar a reforma agrária. Exatamente porque o Brasil tem latifúndio, esse latifúndio é semifeudal, que a gente precisa de reforma agrária, senão a gente não ia precisar. E a reforma agrária é necessária para a gente desenvolver o mercado interno. Né? E negar isso é negar a reforma agrária política, é negar que existe latifúndio e tudo mais. É dizer que é só tipo, o latifúndio são os poderosos e a gente luta contra todos os poderosos. É uma posição ridícula nesse sentido. Né? Porque você buscar dizer que o Brasil não tem nada a ver com a China, o Brasil não tem nada a ver com outros países que necessitam de uma revolução de nova democracia, que fizeram uma revolução de nova democracia. Para poder dizer que o Brasil, na verdade, tem uma identidade com os países capitalistas desenvolvidos, é negar a exploração do nosso povo vivo. Sabe? Aí, isso entra também na questão que o Gabriel comentou sobre a guerra popular prolongada e a questão das classes no Brasil, exatamente no sentido de que tem várias classes no Brasil, né? E a questão que define elas, tipo, de uma maneira mais genérica, é a questão de se elas são mais ou menos aliadas ao imperialismo, se elas são mais ou menos opostas ou entram em contradição com o imperialismo. Nisso entra o capitalismo burocrático comprador no Brasil, né? O capitalismo burocrático na persona da burguesia burocrática compradora, no fato de que a burguesia burocrática, ela enriquece administrando o Estado, e os latifundiários são, no Brasil especificamente, muitas das vezes a própria burguesia compradora, né, compra a política do imperialismo de agroexportação e de, entre aspas, investimento e tudo mais. Os próprios latifundiários fazem isso. Inclusive, os próprios latifundiários também são, muitas das vezes, a própria burguesia burocrática. Os latifundiários, muitas vezes, são funcionários públicos de alto escalão, juízes e procuradores e etc., e políticos e tal. Ou presidente da República, ou ministros e tal. Eles definem, né, a nossa política nacional. E uma questão que eu ia entrar, né, era sobre essa questão também que o Gabriel comentou sobre a guerra popular prolongada, né? A guerra popular prolongada, ela se justifica no nosso país exatamente nos fatores que influem na definição do caminho armado no Brasil. Não simplesmente a questão da guerra popular, né? Porque a guerra popular, ela não é só como eu já citei aqui, ela não é simplesmente uma teoria militar e unicamente militar. Ela é uma teoria que conjuga todas as bases do marxismo-leninismo da Revolução Proletária, né? É a estratégia e tática econômica, social, política, cultural e militar, né? É nisso que se baseia as forças do nosso povo e as forças do Exército Popular, exatamente no fato de que o Exército reacionário ele tende a ser derrotado e o Exército do Povo tende a ser vitorioso. Por quê? Porque o Exército reacionário ele é reacionário, né? O Exército reacionário ele luta contra a população, né? Na luta de classes que já existe no nosso país, a luta encarniçada das classes revolucionárias contra o latifúndio e tudo mais, que já existe no nosso país, ela é uma luta que acaba também por se dar contra todas as forças reacionárias, e essas forças reacionárias se mostram como abertamente antipopulares e tudo mais. No documento do Partido Comunista do Brasil, de 1969, né, alguns anos apenas depois da cisão, já durante a ditadura militar, tem uma parte que é exatamente isso, fatores que influem na definição do caminho armado, que são os fatores que influem na definição da guerra popular prolongada. São: o Brasil é um país dependente, com sobrevivências pré-capitalistas bastante acentuadas. A propriedade da terra é monopolizada por um pequeno grupo de pessoas e a imensa maioria dos que se encontram no campo
não possuem terra para trabalhar. Situação completamente diferente de qualquer país imperialista, como França ou Estados Unidos. Métodos arcaicos de produção entravam no desenvolvimento da agricultura e pecuária extensiva, ocupa a maior parte da terra aproveitada. A dominação imperialista norte-americana faz se sentir cada vez mais pesadamente no país. Setores fundamentais da economia estão nas mãos dos monopolizantes. Essa dominação aumenta dia a dia e tende a transformar o Brasil em colônia dos Estados Unidos. 1969. Então, você enxergar nos países imperialistas uma realidade análoga à realidade brasileira, uma realidade na qual nós temos que nos identificar. Isso sim é aplicar de maneira dogmática determinados conceitos, como capitalismo desenvolvido. Embora dispondo de imensas riquezas naturais, o Brasil encontra-se em um estado de subdesenvolvimento. Nele coexistem alguns centros industriais adiantados, como São Paulo e Guanabara, que era o estado que agora faz parte do Rio de Janeiro, e numerosas regiões cuja economia e sistema de vida pouco diferem da época colonial. O ritmo de seu crescimento é demasiadamente vagaroso, e em relação a países avançados, seu atraso é progressivo. A esmagadora maioria da população brasileira, que na época era de 90 milhões de habitantes, atravessa toda espécie de dificuldades, enquanto uma reduzida minoria vive no luxo e na abundância. Apesar de ser uma nação única, o Brasil contém, de fato, dois Brasis. O Brasil das grandes cidades, com relativo desenvolvimento econômico e cultural, e o Brasil do interior, quase totalmente abandonado. 2/3 da população brasileira encontra nas regiões próximas do litoral. Se a densidade demográfica apresenta no Brasil das grandes cidades índices elevados, no Brasil do interior tais índices são baixíssimos. Embora aí existam zonas de relativa concentração de camponeses e de assalariados agrícolas, há imensos vazios na vastidão do território nacional. Nos últimos 50 anos, o povo tentou diferentes maneiras de arrancar a nação do atraso e da dependência estrangeira. Viveu experiências de luta armada, como a de novembro de 1935, e conheceu períodos de poderoso ascenso da luta de massas, como o de 1945 e o de 1963 a 1964. Criou um movimento democrático anti-imperialista de certa envergadura, que vem se avolumando e cresce em combatividade e espírito revolucionário, apesar do baixo nível de organização das massas. Extensas camadas da população tomam consciência de que, sem liquidar o sistema do latifúndio e o domínio imperialista, é impossível conquistar uma vida melhor. Contingentes sempre mais numerosos da população tornam-se partidários da ação armada. Atua no país um partido marxista-leninista, o Partido Comunista do Brasil, na época, que acumulou experiência revolucionária e que passou pelo crivo de uma acirrada luta ideológica contra o oportunismo e o revisionismo. Seu programa corresponde às tarefas da atual etapa da Revolução Brasileira, possui clareza de objetivos e orienta-se por uma teoria de vanguarda. Tem condições para dirigir com êxito a luta emancipadora do povo brasileiro. Aí, enfim, a divisão das classes dominantes se dá fundamentalmente entre as que estão ligadas a certos interesses nacionais e as que se encontram mais diretamente unidas aos monopólios e antes. Essa é a diferença fundamental entre as classes no Brasil. Também na luta pelo poder, ocorre choques entre bandos das classes dominantes, uns e outros ligados aos Estados Unidos. Mas esses choques são amainados pela interferência norte-americana. A possibilidade de um conflito armado entre as classes dominantes apoiadas em grupos imperialistas rivais é pouco provável. Esses três aspectos da realidade, o inimigo é forte, a ausência das forças armadas do povo e o predomínio da influência norte-americana, são fatores desfavoráveis. Indicam que a luta armada no Brasil será dura e prolongada, mas esses fatores são transitórios. Se é certo que as forças armadas de Atumara são hoje fortes, sua tendência no curso de uma luta prolongada é se enfraquecer. Por sua vez, o povo brasileiro, na atualidade, não possui forças armadas, nem suficientemente experiência militar. No decorrer de uma luta prolongada, adquirirá essa experiência e criará seu exército. O movimento revolucionário no interior, presentemente, ainda é fraco. Transformar-se-á, no quadro de uma luta prolongada, em poderoso e combativo movimento de massas. Os fatores favoráveis, ao contrário, atuam de maneira permanente e tendem a influir de forma sempre mais favorável. A existência do monopólio da terra, por exemplo, fará com que os camponeses se voltem cada vez mais para o lado da revolução. De igual modo, a dominação crescente do imperialismo norte-americano despertará um número cada vez maior de patriotas para a luta revolucionária. O movimento democrático anti-imperialista marcha no sentido de se tornar sempre mais forte, e o Partido da Classe Operária também. Crescerá e sua influência se estenderá continuamente. Então, as próprias características do Brasil, que são as características que justificam a luta armada, são as características que justificam a guerra popular prolongada e são as características que justificam a nova democracia. E negar isso é negar a luta do povo brasileiro que já existe hoje. Não é só negar o maoísmo, é negar a luta do camponês pela terra, que é uma luta contra a imperialidade, é uma luta contra o latifúndio,
semi-feudal e feudal no nosso país. Não é simplesmente uma luta contra os poderosos que enriquecem e tudo mais. É uma luta pela propriedade privada da terra, dos camponeses. Algo que não aconteceu no Brasil, que aconteceu nos países imperialistas, ou nos países socialistas, ou nos países de nova democracia. Então, essa posição bizonha de simplesmente negar tudo porque fala que é maoísmo e de negar as tradições revolucionárias do nosso povo, né, que vem desde o surgimento do Partido Comunista até o seu fim, e também depois, que continua existindo luta revolucionária, ainda que ela não seja marxista-leninista e tudo mais, é negar a luta do nosso povo e as tradições revolucionárias do nosso país. Não é só negar o maoísmo. Por isso que é uma posição bizonha, né? Porque ela busca uma aprovação da academia, busca uma aprovação da ideologia burguesa, né? Porque na academia as pessoas defendem que a Revolução Democrática é reformismo, que Caio Prado Júnior estava certo, que várias outras questões assim. E você busca, nessa negação de que o Brasil tem essa feudalidade, uma aceitação na academia, né? Porque na academia feudalismo não é um modo de produção, é outra coisa. Uma aceitação de que negar que o Brasil é semicolonial também, para ser feito, porque colonialismo não é aceito na academia e tudo mais. E isso é negar a luta do povo brasileiro, simplesmente. Não é só negar o maoísmo, não é só negar a luta do povo chinês. Era isso que eu ia colocar. Perfeito, e indo justamente de encontro nesse apontamento que você fez sobre o dogmatismo estar ligado justamente por parte de quem acusa, eu quero fazer só uma breve leitura aqui sobre uma das componentes das resoluções do 14º Congresso do PCB. Contar que na composição do Brasil, né, aqui se trata de uma economia capitalista completa, ainda que se mantenha subordinada ao imperialismo, não pode ser caracterizada como dependente, ou seja, uma economia que não atinge a forma madura por estar constrangida por qualquer tipo de dominação externa. Pelo contrário, o dinamismo da economia brasileira e sua forma derivam exatamente de seus vínculos e subordinação à lógica do capital monopolista internacional, sendo parte integrante de seu funcionamento. Agora, destaque para esse trecho. A economia brasileira integra, desta forma, o sistema capitalista imperialista mundial, a tal ponto que o próprio desenvolvimento dos grandes monopólios brasileiros acaba operando no campo do imperialismo. Então, a gente analisa que quem está acusando justamente toda a tradição revolucionária brasileira, todos que fazem aportes e de fato integram o processo da Revolução Brasileira ao longo de todas essas lutas que são centrais para desenvolver a nossa definitiva independência nacional e os direitos democráticos, sobretudo do povo camponês, das massas proletárias, das massas trabalhadoras em geral e dos componentes da pequena e média burguesia, que também são conflitantes com o imperialismo e podem convergir com a Revolução Brasileira. São teses que praticamente são bizonhas se comparadas com a nossa realidade. Aqui eles estão apontando que o Brasil não só desenvolveu plenamente o capitalismo, como também é integrante ativo do imperialismo a plano mundial. Então, cara, é meio complicado a gente debater sobre dogmatismo, sobre esses moldes, principalmente se baseando vocês completamente equivocados sobre a nossa própria realidade, sobre a nossa própria formação econômica e sobre como daí vão derivar as estratégias de fato revolucionárias para fazer com que a vanguarda comunista guie de fato o povo brasileiro para uma revolução. Então, se tem um diagnóstico completamente equivocado sobre o Brasil, fatalmente também não vai conseguir guiar no movimento real nenhuma mudança substancial para o povo brasileiro na sua definitiva independência. Eu ia complementar falando, né? Só deixa eu achar aqui rapidamente o que eu ia falar, que era o próprio presidente Mao Tse Tung, ele fala sobre a questão
dos revisionistas, né? Eles acusarem os marxistas de dogmáticos. Né? O presidente Mao Tse-tung diz assim: o revisionismo ou oportunismo de direita é uma corrente burguesa de pensamento ainda mais perigosa do que o dogmatismo. Os revisionistas e os oportunistas de direita defendem de boca o marxismo e atacam também o, entre aspas, dogmatismo. Na realidade, porém, o que eles atacam é a própria essência do marxismo. Eles combatem ou deturpam o materialismo e a dialética, combatem ou tentam enfraquecer a ditadura democrática popular e o papel dirigente do Partido Comunista, tanto como combatem ou tentam enfraquecer a transformação e a Constituição Socialista. Mesmo depois da vitória de base da Revolução Socialista no nosso país, ainda existem pessoas que sonham em restaurar o sistema capitalista e combatem a classe operária em todas as frentes, incluída a frente ideológica. Nessa luta, os revisionistas são seus maiores ajudantes. E é o que o próprio Lenin vai apontar sobre os revisionistas, né? Os revisionistas nada mais são do que agentes que se utilizam do marxismo para negar o próprio marxismo. Então, isso fica muito evidente através da própria prática. Natan, até o que eu acho bizarro, se a gente for analisar, se existem países que são imperialistas e os países que são não são nem independentes, como o Brasil, etc., também são considerados países capitalistas, porém menos fortes e que têm uma influência menor sobre o imperialismo. Se tudo é imperialismo, nada é imperialismo. A gente não tem um inimigo a combater, a gente vai combater todos nós. Não faz o menor sentido. Você não tem nenhuma estratégia de tática, de avanço para seguir, porque todos são imperialistas. Quem que a gente vai enfrentar? Assim, não é, o imperialismo yankee não está sozinho? É muito estranha essa tese, é muito estranha. Se torna até um erro lógico mesmo, né, cara? Como você bem apontou. É uma questão que, fica no vazio. Beleza, a Revolução Brasileira é em torno de quê? Então é bem complicado. E se a gente setores do imperialismo, a gente não pode fazer uma Revolução Brasileira. A gente tem que fazer uma Revolução Proletária. Porque o nacionalismo vindo de setores capitalistas desenvolvidos e que agem no imperialismo, isso não poderia ser aceito dentro das teses de um partido comunista, né? Porque o nacionalismo ele é importante quando vem das colônias e semicolônias que não são independentes. Desculpa até te cortar, Natan. Não, exatamente. Você pegou um gancho muito cirúrgico mesmo nesse ponto. Porque a partir daí vai negar justamente que esses apontamentos que o Pedro fez, né? A composição das nossas classes, o povo brasileiro, o povo que de fato tem aspirações progressistas e revolucionárias para desenvolver de fato a nossa mudança substancial, né, na nossa realidade, fica relegado a praticamente meras abstrações. As necessidades do povo brasileiro são concretas, são necessidades democráticas, são necessidades que não foram desenvolvidas pelo comunismo. Tão pouco foram desenvolvidas como foram até mesmo travadas, porque o capitalismo desenvolvido aqui é justamente o capitalismo de tipo burocrático. É o capitalismo que conserva os elementos pré-capitalistas, os elementos reacionários que entravam o desenvolvimento das nossas forças produtivas, entravam o desenvolvimento das nossas relações de produção. Então, cara, é relegar completamente à inércia toda a luta do povo brasileiro, o povo brasileiro que é personificado entre as nossas massas proletárias, que estão em contradições diretas, tanto com a burguesia quanto com o imperialismo. Relegar também à inércia toda a luta do movimento camponês, que está em contradição diretamente com o latifúndio e diretamente também com o imperialismo. Relegar também a luta da pequena e média burguesia, que tem contradições com o imperialismo e tem aspirações nacionais e democráticas. Então, essas teses, elas são justamente vazias, porque a partir da falta de um diagnóstico concreto sobre a nossa realidade, a partir daí não consegue desenvolver nenhum direcionamento efetivo para o nosso povo. E tampouco pode servir como uma vanguarda, né? Tem uma questão também que a gente tem que discutir, que
que é um dos aportes fundamentais e universais do maoísmo e tal, e que existe também, de uma certa maneira, na ideia justa e tudo mais, que é a questão da grande revolução cultural proletária, né? Que é o fio condutor da vitória ou não do socialismo. E na atual composição das classes e no atual conhecimento que o imperialismo tem sobre os movimentos revolucionários. É muito importante que a gente discuta isso, não só glorificando e falando, que beleza, mas entendendo como isso é útil para o nosso país e entendendo como que isso é aplicado no nosso país e como que é aplicada a luta entre o capitalismo e o socialismo no seio do povo, né? Para que a gente não caia em erros. A Revolução Cultural Proletária na China ela foi derrotada, mesmo assim ela é um aporte universal, né? E é muito importante que a gente compreenda isso para que a gente não caia em erros, né? Porque às vezes, mesmo que a gente tenha um apego firme às bases do marxismo, leninismo e maoísmo, ainda assim o revisionismo pode tomar conta do nosso partido. Um exemplo foi o que aconteceu no Nepal, ou no próprio Peru. Que, tipo, o Nepal, por exemplo, quando eu estava começando a me interessar pelo marxismo, o Nepal quase se tornou um país socialista. E o Partido Comunista se dividiu em vários partidos. E era um partido ligado ao maoísmo e tudo mais. E, tipo, a gente tem que discutir nesse sentido. Como ele é útil para a revolução do nosso país, como é um aporte fundamental e universal, como não tem como a gente desenvolver uma luta socialista e tudo mais para poder ser vitorioso no nosso país, não só durante a ditadura do proletariado, durante a aplicação da nova democracia, mas durante o processo também revolucionário, né? A revolução cultural que existe durante o processo revolucionário. Na Índia, o Partido Comunista faz uma revolução cultural diferente do que faria na ditadura do proletariado, mas ainda assim faz um germe de revolução cultural, né? E é muito importante que a gente discuta isso nesse sentido de também separar o joio do trigo e compreender corretamente a luta de duas linhas no nosso país. E também não cair em dogmatismo, porque o dogmatismo ele é realmente ruim. Apesar dos revisionistas usarem a palavra dogmatismo nesse sentido de subterfúgio para revisionar, realmente existe dogmatismo. Então, tipo assim, a gente tem que discutir isso e tal, discutir a Revolução Cultural Proletária na China e pensar nela no nosso país de hoje. Aí é isso. O que eu queria acrescentar quando a gente vai ver o que é revolução cultural, pelo menos ao meu ver do que eu estudei sobre ela para mim é o ponto mais importante da edificação do socialismo no país. Ela é pegar a linha do partido e tornar a linha do partido a linha que se propõe a entrar no seio das massas e torna-se uma linha de massas, mas não inserindo as massas dentro do partido de vanguarda, mas sim levando a linha da revolução do partido para essas massas. E mais, a Revolução Cultural ela foi uma revolução que trouxe de volta os símbolos chineses, que trouxe de volta o pensamento chinês e que trouxe de volta o sentimento de pertencimento à sua própria nação, que é algo que a gente nunca pode descartar de um país que é semicolonial. Que esse povo, quando não passa por um processo como o da Revolução Cultural, ou como a importância dada à cultura pelo Juche, ele tende a olhar para os opressores, para os países da centralidade do capitalismo e querer ser eles. Porque justamente ele não tem um sentimento de pertencimento à sua pátria para que ele almeje a liberdade dela. Então, a Revolução Cultural, ela trouxe esse sentimento, ela trouxe a linha revolucionária para dentro da classe trabalhadora, inseriu a classe trabalhadora dentro do processo revolucionário. Porque quando a gente vai ver o que é o Livro Vermelho, eu falo isso porque, ao meu ver, é o melhor livro para se iniciar no marxismo. Por que ele é o melhor livro para se iniciar no marxismo?
porque ele foi feito e pensado para levar a linha revolucionária, a linha maoísta, para as massas e para a classe trabalhadora. Quando a gente vê milhões de trabalhadores levantando o livro vermelho e exaltando o símbolo do que é a sua revolução, eles não levantam o livro vermelho do mal para exaltar o mal, mas para exaltar a sua revolução, a sua liberdade e a sua nação, principalmente. A Revolução Cultural, ela foi uma revolução... Foi dos poucos processos que a gente pode olhar que não foi um processo de guerra, mas foi sim, de fato, uma revolução. Porque ela inseriu o sentimento de nação um pouco, o sentimento de pertencimento, a edificação da sua revolução. Se hoje tiveram que esperar a morte do presidente Mao para a camarilha do Deng, junto do Xi Jinping, dar um golpe na linha do partido chinês, esse golpe só foi dado após a morte do presidente Mao, porque a Revolução Cultural ela edificou o que era o pensamento da revolução naquele país. Tanto que, quando a gente vai analisar os seguidores do Mao, e um deles, a Jiang Qing, ela foi uma das pensadoras da Revolução Cultural e foi feita uma incessante perseguição para criminalizá-la e colocar ela como uma inimiga, sendo que ela foi uma das principais condutoras da Revolução. E quando a gente vê aqui no Brasil, por setores que defendem a China atual, defendendo propaganda que criminalizou o processo revolucionário da Revolução Cultural, que foi difundida por Deng e é aceito no Brasil, a gente consegue perceber que essas pessoas que concordam e que difundem e que repassam essa linha, nada mais são do que pessoas que renegam a Revolução Socialista como Deng Xiaoping fez. Então a Revolução Cultural ela é mais do que uma revolução por libertação, mas uma revolução por identidade com a sua própria nação e com o seu próprio processo revolucionário, um processo de consolidação e edificação da revolução. E aqui eu encerro a minha fala. Eu ia falar que dentro do processo revolucionário, a grande revolução cultural proletária, ela se tornou uma necessidade, né? Uma necessidade histórica da história da humanidade, exatamente por conta da negação do marxismo, feito por elementos ligados mais ou menos ao imperialismo e à manutenção do capitalismo no país, ou o retorno, a instalação do capitalismo. Então, a Revolução Cultural Proletária é o estágio mais avançado da revolução que um país pode ter, a aplicação de fato da ditadura do proletariado, exatamente porque ela aplica de fato a ditadura contra os elementos capitalistas da sociedade. Né? Aí era isso que eu ia complementar depois de falar. Eu acho interessante também trazer outro grande aporte do Mao, que foi sobre a questão da nova democracia. E a gente abordar melhor sobre essa concepção, porque justamente entra nesse equívoco, né? Tanto na análise da formação das classes e da nossa formação econômica, falarem sobre a revolução puramente proletária, e são essas teses desenvolvidas pelos trotskistas e ao longo do curso da nossa luta de classes, né, ao longo do século XX, entranhou como essa crítica ao etapismo, né, que eles chamavam. Enfim, só para dar uma contextualizada geral, consideram como etapismo as concepções marxistas-leninistas e que foram postulados na Terceira Internacional acerca das revoluções nos países colonizados e dos países que são semicolônios. Então, a partir daí, se analisa quem são as classes dominantes e como essas classes dominantes elas são atadas, ligadas diretamente ao imperialismo, e como que se dá a perspectiva da revolução nesse contexto. Porque em países atrasados, ao contrário do que foi apontado por esses agentes, e a gente até fez essa citação aqui, o capitalismo ele não foi plenamente desenvolvido.
pelos motivos já expostos, por esses resquícios de semi-feudalidade no campo, os elementos atrasados que empacam o desenvolvimento das nossas forças produtivas e das nossas relações de produção. E de fato, essas tarefas que são no caráter, né, no caráter econômico, são tarefas que são atreladas aos momentos históricos das revoluções burguesas, mas que não foram desenvolvidas no Brasil. Então, o Mao ele vai sistematizar justamente a questão da nova democracia, que é uma revolução para os países atrasados, os países que são semicolônias e os países que são colônias, justamente no sentido de ter no seu conteúdo esses elementos que são das revoluções burguesas, mas que já não podem mais serem desenvolvidas através de revoluções burguesas, até porque a burguesia ela se desenvolve como status quo na ordem imperialista mundial. Então, é papel do proletariado como vanguarda desenvolver esses aspectos econômicos que, de conteúdo, seriam relegados pelas tarefas das revoluções democráticas. Então, o Mao ele vai abordar sobre essa concepção da nova democracia. E a questão da nova democracia ela não se aplica exclusivamente à China, mas justamente se aplica a todo e qualquer país que está sob o jugo do imperialismo. E todo país que precisa se libertar das suas classes dominantes que são títeres e que precisam desenvolver as suas forças produtivas. Então, eu abro o espaço aqui para esse debate. Pegando o gancho do que o Nathan está falando sobre a nova democracia, eu ouso dizer que a nova democracia é muito mais universal do que se imagina, né? Nunca na história do mundo teve uma revolução pura, sabe? Nunca. Mesmo as revoluções que não foram de nova democracia, como a Revolução Russa, elas ainda assim foram uma revolução, né, que unificou as massas populares do país e derrubou o imperialismo, que é o que se fundamenta, né, a questão fundamental da nova democracia, né? A nova democracia é uma coalizão de amplas classes para aplicar a ditadura dessas amplas classes hegemonizadas pelo proletariado. A burguesia, ao latifúndio, as classes reacionárias e o imperialismo, né? Mas nos próprios países europeus, na própria Alemanha, houve uma revolução democrática. Em vários países que, por exemplo, o socialismo não foi vitorioso, se deveu muito a essas concepções de pureza, do tipo da revolução simplesmente proletária, da revolução limpa de velhas ideias burguesas, mesmo que elas sirvam à revolução num determinado país, né? Na própria Itália foi assim. Então, eu penso que a nova democracia, né, o governo de coalizão anti-imperialista, ele pode ser muito mais universal, principalmente no atual momento que a gente vive, que a gente necessita das contribuições do presidente Mao e tal, que a gente necessita lutar contra o imperialismo, que a gente necessita de todas as massas populares, né, na luta na frente ideológica e tudo mais. Eu vejo a nova democracia como um elemento universal para o marxismo-leninismo como um todo, não só para os países coloniais, semicoloniais e tal, mas até talvez para os países imperialistas, porque eu duvido muito que os países imperialistas façam revoluções puras, revoluções simplesmente proletárias e que não tenham em conta as massas populares, mesmo que não façam uma frente única de libertação nacional, né? Exatamente pelas questões que o próprio Mao coloca, ou o Kim Il-sung e o Kim Jong-il colocam, que é a questão do papel das massas populares ser central na vitória ou não da revolução, né? E não a questão simplesmente da classe do proletariado. A classe do proletariado ela é dirigente, ela é a classe mais avançada, ela é a classe mais moderna do mundo, né? Só que ela vai tratar de liderar todas as massas populares, né? Na própria Grande Guerra Patriótica, que apesar de não ter sido
uma revolução de nova democracia. Ela também foi uma das bases do desenvolvimento ulterior da teoria da nova democracia pelo presidente Mao Tse-tung, e ela aplicou a nova democracia em vários países do leste europeu. E a própria Grande Guerra Patriótica foi uma união das massas populares contra uma invasão de um país nazifascista e tal, colonialista. Por isso que quando eu analiso não só a nova democracia, mas as democracias populares no leste europeu, ou as revoluções que foram fracassadas por causa do revisionismo, tipo a Revolução Italiana e tal, eu analiso a nova democracia como um elemento aglutinador das massas em todos os sentidos. Não só no sentido político de aplicação da ditadura do proletariado, mas no sentido cultural, no sentido ideológico, no sentido econômico e no sentido social também. Era isso que eu ia falar. Até o que eu queria falar sobre a Revolução Democrática, se a gente retornar à Revolução Russa, a gente analisando como se deu o processo da Revolução Russa, a gente vê que essa crítica ao etapismo era uma crítica que desconhece a leitura concreta das revoluções. Quando a gente analisa a Revolução Russa, ela teve um período de economia especial que foi a NEP. Essa NEP, quando a gente vai ver, ela foi muito importante para a Rússia abandonar a semi-feudalidade, conseguir se industrializar e chegar à economia planificada de Stalin. Porém, ela teve suas dificuldades, que ela gerou... Um dos motivos, né, dos kulaks terem se fortalecido nesse período foi a NEP. Até então não tinha feito a politização do campo logo de cara, né? E o que eu entendo sobre o período de nova democracia é que o período de nova democracia, como a Revolução Russa foi a primeira revolução proletária, ela ainda não tinha um conhecimento tão concreto de como se realizar uma NEP. A Revolução... quando veio o Mao, que desenvolveu o processo da Revolução de Nova Democracia, ele edificou as bases do que seria uma NEP pensada, organizada. Então, ele pegou os processos da NEP russa, olhou o que teve de erro e acerto, e ele desenvolveu este mesmo processo, porém um processo agora edificado, concreto, alinhado, todo colocado, descrito, para quê? Para que todos os países que fossem semicoloniais tivessem uma revolução como uma forma, não que ele impusesse, mas que ele colocou um formato de quê? De libertação para os países semicoloniais pós-revolução para sua própria industrialização e independência. Porém, esse processo, ele é um processo que é muito dito de que se a gente vai se alinhar com a burguesia nacional, etc, etc, etc. A gente vai se alinhar com os setores avançados da pequena burguesia. É bem importante a gente falar, porque tem certas críticas que colocam, vai se alinhar com o JBS, achando que vai desenvolver o Brasil. Críticas vulgares mesmo. Mas são críticas com base em uma falta de leitura e um desconhecimento do que é o processo de nova democracia. Porque, inclusive, essa revolução democrática é muito importante falar, porque durante o período na Venezuela, o período do presidente Chávez, o presidente Chávez ele conduziu uma revolução democrático-nacional. E essa revolução democrático-nacional foi o quê? Foi quando o presidente Hugo assume o poder na Venezuela, ele chama uma constituinte pela própria vontade do povo, passando por cima da constituinte antiga para fazer uma revolução democrática pelos anseios da população, que tiveram diversos erros, diversas limitações, etc, etc. Não é isso que vem ao caso. Mas o que vem ao caso é entender que uma revolução democrática ou popular ela é o primeiro fator e o primeiro ponto para a gente conseguir independência, porque quando a gente faz uma revolução, o primeiro ataque ele vai ser econômico através de embargos. Os Estados Unidos não vai no primeiro dia botar tropas no seu país. E esses ataques econômicos através de embargos só podem ser repelidos com uma forte economia nacional e industrializada. E o processo de nova democracia ele vem para quê? Para a gente abandonar a semi-feudalidade, conquistar a independência e a industrialização do nosso país. Para que a gente consiga dar a cabo à revolução socialista
e vencer, inclusive, os bloqueios que os Estados Unidos vai fazer contra o nosso país. E que, só retornando a uma coisa que eu falei, não é setores da grande burguesia nacional. São setores avançados da pequena burguesia nacionalista e que não vão ser inseridos no seio do partido como o Deng Xiaoping fez, mas que vão ser aliados numa frente durante o período de nova democracia. O período de nova democracia é justamente o período que se faz a frente única, que é uma frente única pela independência para combate da semifeudalidade, mas não é reconhecê-los como aliados e camaradas pós esse período e colocá-los no partido de vanguarda. Eles são apenas uma aliança tática e estratégica de momento. E agora eu encerro a minha fala. E a partir daí, também se cria um gancho para a gente debater outro ponto que é elucidado no texto e que é um dos grandes aportes do presidente Mao, que são suas concepções acerca das contradições entre o inimigo serem diferentes das contradições no seio do povo. Então, por essa configuração das classes e dessa necessidade de se moldar uma frente única das classes progressistas com a classe revolucionária, que é o proletariado, surgem contradições entre as classes que são progressistas e a classe que é revolucionária. E no curso desse processo, o presidente Mao ele elucidou as questões para se desenvolver ideologicamente os aliados. Não é justamente pautar o isolacionismo ou então desqualificar por completo, mas, enfim, as classes que compuserem a frente única são classes que estarão sob a liderança do proletariado. O proletariado ele vai estar sempre como vanguarda. O Partido Comunista ele vai agir como uma vanguarda. O nome vanguarda denota justamente isso. O Partido Comunista ele é o destacamento dos elementos que tiveram a apreensão mais avançada sobre a ideologia do proletariado, sobre a realidade concreta, objetiva do seu país e que podem conduzir a cabo esse alinhamento do povo como um todo. Então, o povo ele se compõe, como a gente já definiu e como o grande Nelson Werneck Sodré ele define. O povo são esses destacamentos, né, das classes que são progressistas e revolucionárias para moldar o desenvolvimento e a transformação substancial da realidade mediante os seus interesses, que lhes são pertinentes. E as contradições no seio do povo são trabalhadas pelo presidente Mao. E é muito importante a gente abordar essa questão, porque também é uma grande questão do desenvolvimento ideológico que a Revolução Cultural nos traz. E a partir daí a gente pode fazer considerações de como que a gente vai lidar com a questão da pequena e da média burguesia, como que a gente vai lidar com a questão do campesinato, como que é lidada a questão dessas tarefas que são economicamente burguesas na atribuição da propriedade a essas classes que não têm propriedade e precisam dessa propriedade para desenvolver a sua vida econômica e os seus interesses, como a própria reforma agrária, por exemplo, a reforma urbana, as nacionalizações das empresas. Nada disso são tarefas puramente socialistas, mas ninguém que tenha uma análise que seja minimamente factível com a realidade vai negar que são tarefas que precisam ser desenvolvidas no curso revolucionário. Tanto são tarefas objetivamente revolucionárias que a reação ao longo do século XX se deu em bastante pelo movimento da luta de classes no Brasil se mover mediante a essas pautas também. Então, quando se aborda sobre a questão do latifúndio, da grande propriedade do latifúndio e da necessidade objetiva de uma reforma agrária para o campesinato, para o camponês pobre, enfim, para os trabalhadores rurais, as classes dominantes elas vão agir de forma completamente reacionária e também com apoio do imperialismo para continuar, né, com esse estado de coisas, com esse status quo. Então, como a gente vai falar sobre a necessidade objetiva dessas classes, sem
conseguir compreender de fato como dá a dialética das relações dessa classe no processo de produção no Brasil, né? Que é a prática social, a nossa base, a nossa estrutura produtiva e como elas são eivadas de desenvolver as suas relações de produção de modo pleno. Então, a gente precisa sempre destacar isso. E o Mao ele também vai apontar que em uma aliança, ninguém entra em uma aliança para perder ou então para basicamente não ter nada. Então, a gente precisa sempre ser propositivo para as classes que não compõem o proletariado, que é a classe revolucionária. Então, a gente tem que ser sempre propositivo para a pequena e para a média burguesia, para o campesinato, para o lupesinato, que hoje no Brasil tem crescido bastante mediante aos processos da intensificação, né, da reacionalização do Estado burguês e da ofensiva do neoliberalismo. A massa de desempregados é absurda, tem crescido o número de profissionais que estão imersos numa relação de informalidade, que muitos deles não desenvolvem nem a relação que é marcante do capitalismo. Daí a gente também marca um dos elementos que traçam nossa relação de semicolônia, que não desenvolvem nem a relação de trabalho assalariado. Grande parte dos trabalhadores brasileiros nem sequer recebem salário. Então, a gente precisa sempre apontar o interesse dessas classes convergentes no processo da Revolução Brasileira. E o Mao ele vai criar excelentes aportes para a gente estar debatendo sobre essa questão. E a própria questão que a gente havia falado e comentado brevemente sobre a grande revolução cultural proletária, ela entra exatamente na nova democracia, exatamente no sentido de aplicar a ditadura do proletariado aos elementos capitalistas, né? A via capitalista dentro de um país socialista e tal. Então, tipo, dentro de um país de nova democracia vai existir elementos que vão defender a manutenção ou a reprodução ou a restauração do capitalismo, e a grande revolução cultural proletária ela serve exatamente para reeducar esses elementos. Eu sempre gosto de analisar na Europa os países de democracia popular. Muitos países avançaram em direção ao socialismo, como a Polônia, como a Bulgária, por exemplo, né, que fizeram uma reforma agrária e depois, paulatinamente, coletivizaram a agricultura, reeducando os camponeses no sentido de mostrar que coletivizar a agricultura vai trazer muito mais benefício do que malefício, vai trazer muito mais ganho do que perda, no sentido de poder produzir mais, melhor, e com isso ter uma vida melhor. Na própria Bulgária tem um elemento interessante, que é o elemento cultural, que lá os camponeses já fazem, historicamente, de maneira milenar, cooperativas e tal, então foi mais simples até esse desenvolvimento. Né? Mas eu gosto de analisar também a Iugoslávia, né? Que a questão que até demorou um pouco para fazer a restauração capitalista na Iugoslávia, mas a questão que fez com que a Iugoslávia não se desenvolvesse em direção ao socialismo, né? Não aplicasse a revolução ininterrupta em direção ao socialismo dentro da nova democracia, foi exatamente entender que elementos burgueses, como camponeses ricos, camponeses com terra, que são importantes para a revolução, ou burgueses rurais, né? Que tinham o interesse de derrubar o nazifascismo, que esses elementos eles não têm necessidade de serem oprimidos ou tipo reeducados ou o que for, tá? Tipo transformados na direção do socialismo, né? Transformar a sua propriedade na direção da propriedade de todo o povo, ou então na questão da pequena propriedade comercial, desenvolver as forças produtivas no geral, no sentido de tornar nossa produção socialista mesmo, sabe? Tipo de diminuir a influência do mercado sobre a nossa vida e tudo mais. A questão que ocorreu na Iugoslávia foi exatamente de negar que elementos burgueses, ou elementos pequenos burgueses, ou elementos que tinham aspirações burguesas, porque isso existe,
O campesinato é um elemento que tem a aspiração pequeno-burguesa. Né? A aspiração de ter terra é uma aspiração pequeno-burguesa, para você poder vender sua produção e tudo mais. Então, negar que isso é uma aspiração pequeno-burguesa. Sabe? E vários partidos aqui no Brasil fazem isso. Eles negam que as aspirações das massas são pequeno-burguesas, como a aspiração pela terra, como a aspiração por diversificar o mercado, como a aspiração por, sei lá, ganhar dinheiro. E aí, as pessoas até... por exemplo, um pequeno burguês comerciante, às vezes ele enxerga nos países imperialistas, mesmo que ele não tenha relação nenhuma, ele é completamente um comerciante de baixo escalão. Ele enxerga nos países imperialistas de desenvolvimento e tudo mais, e aí ele tem toda uma ideia antinacional e tal. E não necessariamente é porque ele é simplesmente um antinacional e tal, mas porque ele enxerga uma capacidade de diversificar a distribuição da produção nos países imperialistas muito maior do que no Brasil. E é exatamente pela questão da sincronicidade e da temporalidade. Né? Então é interessante essa questão, que a gente conecta as aspirações das massas populares com a nossa luta revolucionária e também conecta as aspirações das massas populares à questão da superação das velhas ideias. Não exatamente da negação. Se essas velhas ideias elas servem à Revolução Proletária no Brasil, elas têm que ser defendidas e até suas bandeiras serem tremuladas incessantemente. Né? O camponês que almeja a terra, né, ele simplesmente almeja a propriedade privada, ele simplesmente almeja vender a produção, uma produção familiar. Isso é uma velha ideia, mas é uma velha ideia que serve à Revolução do Brasil. E várias outras velhas ideias que as pessoas têm, mas que elas servem e são úteis para a Revolução do nosso país. E a questão da nova democracia e da grande Revolução Proletária é exatamente superar essas velhas ideias, levar essas velhas ideias a um ponto em que elas alcancem seu limite, em que elas não alcançaram hoje. Ao contrário do que muitos partidos e organizações dizem por aí. Então era isso que eu ia falar. Perfeito. Isso denota justamente a incompreensão que eles têm acerca do que são as classes em si no Brasil, né? Porque se faz uma imensa confusão do que é proletário, do que é o pequeno, médio burguês no geral, a generalização do que é o burguês, não compreende o que é o campesinato, não compreende o que é o lumpen, e não compreende de fato qual é a relação que se dão as classes no Brasil. Muito menos o latifúndio, né? Porque a partir do momento que eles abordam que o Brasil não possui essas características, também se negligencia também o aspecto do latifúndio como uma das classes dominantes no Brasil. Acho que a gente já pode ir partindo para as falas finais. A gente discutiu tática e estratégia, nova democracia, GRCP, e os aportes fundamentais do presidente Maldos, que a gente conseguiu falar aqui, como capaz burocrático e tudo mais. Eu acho que a gente já pode partir para as falas finais. Servir ao povo de todo o coração. Então. Minha fala final que eu queria fazer para todos os camaradas que ouviram esse episódio, para pensarem que em todas as revoluções em curso hoje, olhar a Revolução Indiana, olhar a Revolução Filipina, olhar a Revolução na Xalita e pensar se o partido, se a organização, se o pensamento de vocês, se a linha que vocês seguem conduz ou não uma revolução. Se ela conduz uma revolução, para vocês seguirem no caminho correto, e se ela não conduz nenhum tipo de revolução, que vocês repensem e tomem muito cuidado com vertentes do marxismo que não fazem e não se propõem a construir a libertação efetiva do proletariado. E essa é a minha fala. Eu gostaria de somar com o debate também para falar no sentido de que essa negação aos aportes do mal, enfim, não somente aos aportes do mal, mas também ao marxismo-leninismo como um todo, e o marxismo como ciência, isso foi uma negação que se deu ao longo do século XX e levou inúmeros
inúmeros partidos comunistas à derrota. E a derrota no sentido de ser liquidado. Porque a partir do momento que o inimigo é interno e a ideologia liberal ela impera no seio do partido e as análises equivocadas acerca da realidade imperam, os partidos eles não conseguem substancialmente prover nenhuma resposta concreta aos anseios das massas e tampouco também servir como vanguarda para as suas revoluções. Então, é importante a gente debater como essas questões que foram levantadas pelos autores do dito marxismo ocidental não levaram nenhuma experiência, nenhum povo a lugar nenhum, a não ser ao próprio retrocesso. Serviram em toda ocasião à reação, serviram ao imperialismo, serviram em muitos casos ao próprio fascismo e fazem com que o marxismo seja apenas fraseologia barata que é propagada entre os acadêmicos, entre as elites intelectuais pequeno-burguesas, enfim, onde é o germe desse pensamento, né? E não consegue prover, de fato, nenhuma resposta concreta para o povo. E, a partir disso, a gente tem que entender a importância de Mao Tse-tung para o dito marxismo oriental, que não somente é uma marcação geográfica, mas sim um aspecto ideológico do desenvolvimento do marxismo para a questão das colônias e das semicolônias e enfim, da contradição que se evidenciou ao longo das lutas do século XX sobre a contradição entre imperialismo e nação e a necessidade dos povos pela sua definitiva libertação, e não só a sua libertação meramente formal que o liberalismo provê para os nossos povos e consegue se aliar às classes extremamente retrógradas e continuar explorando o nosso povo. Então, a gente precisa sempre debater sobre essas concepções, sobre quais linhas são de fato revolucionárias e quais levam o povo justamente para a inércia, para o atraso e não servem para desenvolver nenhuma revolução em lugar nenhum. Eu ia encerrar falando servir ao povo de todo o coração, tropa de choque da revolução, e eu também ia falar sobre o fato de que tudo que a gente fala é para dizer que se justifica a luta do povo brasileiro. A gente busca o tempo todo justificar a luta do povo brasileiro, ao contrário dos marxianos ou marxistas acadêmicos ou membros dos partidos revisionistas que buscam de toda maneira negar a luta do povo brasileiro em nome das suas ideias erradas. Então, tudo que a gente diz se resume à justificação da luta do povo. Com isso, a gente chega ao fim de mais um podcast. Boa noite. Boa noite, galera. É isso aí. Até mais.